Então, a gente está iniciando aqui o nosso bate-papo. Uma boa tarde a todos, um bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem é de boa noite, como a gente costuma sempre falar. Nós estamos dando sequência aos nossos encontros e hoje a gente tem a alegria de estar aqui com a nossa caríssima Beatriz de Albuquerque Medina. Ela já vai falar da sua carreira, da sua caminhada, da sua trajetória. Antes de adentrarmos a nossa substância de hoje, né? Nós vamos falar sobre Aconitum napellus. Mas antes vamos só aqui já fazer como disse, ela vai falar, mas só soltando aqui, ela é formação estatística, olha que legal, né? Uma mente bem racional aí para colaborar, acrescentar essa sensibilidade. Ela tem formação em letras, português e inglês. Também tem uma história aí bem bacana aí como bancária. Na área das terapias, ela trabalha, entende, estuda e pratica aí a fitoenergética, as terapias florais, com os florais de Bach, Saint-Germain e de Minas. Também navega aí nas águas da cristaloterapia, da aromaterapia e da homeopatia, terapeuta homeopata aí de mão cheia. Então, bem-vinda, enriqueça a nossa tarde, nosso convívio. Comece falando aí da sua caminhada, da sua história. Obrigada pela oportunidade, Milton. Obrigada a todos que trouxeram a gente nessa jornada, que é uma jornada que a gente tem e que não sabe quanto tempo ela vai durar, mas sabe-se que a gente não está sozinha. A gente não está somente bebendo da fonte individual, muito pelo contrário, é uma fonte bem mais ampla, que a gente a cada vez que percebe isso, que vê que a rede é bem extensa. Então, obrigada mesmo. Então, eu comecei minha caminhada terapêutica já há alguns anos, quando eu trabalhava numa instituição financeira, né? Era bancária, e foi muito bom, muito produtivo estar lá. Foi uma escola viva. Conheci várias pessoas de várias formações, de várias buscas. E lá eu comecei a ver uma outra necessidade de olhar um outro lado meu, que eu começava a me deparar com a busca pelo ser humano. Então essa busca era uma coisa natural, então não teve aquele choque assim, de uma surpresa. Você no íntimo já tinha algo que te movimentava a sair daquele universo digamos assim, do ganha-pão e ir além disso. Isso. E isso aconteceu de uma forma muito natural. Primeiro, com um trabalho voluntário. Eu estava de férias, minha família tinha viajado e eu estava sozinha aqui na cidade. E estava buscando algo com que me ocupara no mês de janeiro e eu me deparei com um curso de massagem para bebês e crianças de uma instituição, Tocar, que é uma instituição belíssima, formidável, e estava buscando novos voluntários. Ela existe até hoje, se alguém quiser se tornar voluntário, tá? E é formidável. A dirigente, a Regina Almeida, é uma pessoa super amorosa, terapeuta também, enfim. Então eu comecei a me enveredar por esse caminho do voluntariado, me identifiquei bastante, contribuí e comecei outras buscas. Logo a seguir surgiu o curso de Reiki, lembrei também. O curso de Reiki. Também. E eu comecei a fazer, primeiro comigo, depois com os familiares, depois com os amigos e só. Aí depois começou outras buscas, outros caminhados finais de semana, que eu fazia os cursos. E fui me deparando com outros saberes, que foi preenchendo bastante aquela minha busca, aquele meu anseio de poder contribuir de alguma forma para poder me melhorar, tornar um ser mais, vamos dizer, desperto, que dormisse menos, tivesse, né, mais consciência, mais buscas, mais sinceridades comigo mesma e, consequentemente, com os outros também, se eles assim desejassem. E comecei as minhas caminhadas, comecei a fazer o curso de terapia de homeopatia
E dali foram caindo obras nas minhas mãos, assim, herança do meu pai, que era da área de saúde, eu ouvia falas dele, enfim. Aí fui lembrando a busca pela homeopatia, que meu avô já trabalhava de alguma forma com isso, ele era prático, é aquele que tinha várias aptidões, né? Então era desde a parte ortopédica até a parte de ginecologia, não, obstetrícia, né? Não tinha formação na medicina, mas era demandado, então isso aí e foi até uma pela outra... carência do lugar ele acabava suprindo isso. Bastante, e tratava. Então é a época das boticas homeopáticas, né? Então quem não teve na família alguém que tivesse uma maletinha com os vidrinhos todos separados, organizados, e aqueles glóbulozinhos individualizados com etiqueta, né? Com a capinha em cima, com uma rolha de cortiça, eu me lembro. Então, aquilo ficou de alguma forma gravado. E a gente continua essa caminhada com o livre-arbítrio, lógico, de fazer uma coisa cada vez melhor. Daí eu comecei a enveredar cada vez mais profundamente, porque a homeopatia é um dos carros-chefes hoje do nosso atendimento. E ela exige constante aperfeiçoamento, diário, até em circunstâncias assim, bem... Você, no lazer, na piscina, quando se dá conta, você está falando do assunto. Então, é uma coisa que faz parte, né? Ela não é só um elemento que está lá fora, ela faz parte da sua própria essência, então. Exatamente. Então, eu sou muito grata, muito grata. Aprendi a valorizar a gratidão, que a partir do momento que você foca, que você está no caminho, as questões se abrem e as coisas chegam, as informações vêm até você, as buscas, os casos mais simples deixam de fazer parte do seu cotidiano, vai ficando cada vez mais aprofundados, cada vez mais desafiantes, né? Que bom, e que bom que você abriu-se a isso, né? Que bom que você abriu esse espaço. E agora a gente está entrando especificamente, propriamente, nesse universo da matéria médica, e hoje nós vamos conversar um pouco sobre acônito na Pelos. Então, comece com as suas primeiras impressões, comece assim, o que no seu olhar se destaca, o que no seu olhar, o que toca você quando você pensa nessa substância, né? De que forma você acolheu, como é que você identifica, não só as características, a composição da matéria médica acônito em si, mas assim, de que forma você olha para acônito? Eu olho para a pessoa, para a personalidade que manifesta as características do acônito na Pelos, como uma pessoa que tem a vida dela pautada por um sentimento, o medo. O medo que embota, o medo que impede, o medo que apavora, o medo que bloqueia, o medo que a pessoa não se permite ousar. Então ela pauta a vida dela pelo medo. Bom, maravilhoso esse seu iniciar. A gente tem ao longo da humanidade, da história da humanidade, a gente percebe que existem alguns sentimentos que são cultivados, né? Por vários motivos, né? A gente tem dois que a gente destacaria muito, que é a culpa e o medo. A gente hoje não vai falar da culpa. Quando falarmos da culpa, vamos dar espaço para uma outra substância muito especial chamada ciclamen, ou ciclamen. Ela vai abordar de uma forma muito ampla essa culpa, né? Mas agora a gente vai destacar ainda esse medo. Me fala qual a origem dessa substância, de que reino que ela vem, como que é, as suas características dela. Ela é do reino vegetal, né? Ela é uma planta. Ela cresce na Europa Central e alguns países ali da Ásia Central também. Cresce em regiões montanhosas, cresce de forma espontânea e ela atinge
é uma altura que não é muito altíssima não, mas ela atinge alguma altura em torno de, não chega a quase 2.000 metros. Não lembro a altura, mas ela é uma altura o suficiente para se fazer presente naquelas regiões muito difíceis, muito pouco habitadas, vamos dizer assim, tá? E nessas regiões vão nascer essas plantas da família das ranunculáceas, que é uma família que a gente tem outras substâncias homeopáticas que também são dessa mesma família, como a simicifuga, o hidrastes, a pulsatila, também são dessa mesma família. E a gente sabe que a família botânica, ela encerra uma característica comum, né? Lembra a gente lá no ensino médio falava daquelas classificações, da taxonomia, né? Reino, filo, classe, ordem, né? Aí vem a família, depois gênero e espécie. Então ela é da família das ranunculáceas, o gênero, no caso, Aconitum, e espécie Napellus. Então, se ela é da mesma família dessas outras, a gente há de pensar que elas têm questões também características comuns. Excelente. E né? A gente vai discorrer um pouco. E chama atenção também o fato da questão da aridez, da secura, da pouca vida, né? E é interessante como também uma outra característica que a gente vai tentar explorar aqui, a sua sensibilidade, é essa coisa que a Aconitum, ela transita muito bem na fronteira entre a vida e a morte. Eu diria que a Aconitum deveria ser o último medicamento de todo ser antes de fazer a passagem do desencarne. Então, todo ser que vai fazer o desencarne, é claro, a gente vai tratar de uma forma direta os que estão em estado terminal, estado já vegetativo. A gente não sabe, mas teoricamente a gente estaria tomando Aconitum, porque a qualquer instante a gente pode, como diz, partir dessa para melhor, né? Mas a Aconitum também trabalha muito isso. Então tem essa coisa meio seca, arenosa, difícil, é uma região da montanha que é difícil acessar. Já começa a falar das características de Aconitum. Sim, porque a gente sabe que existe a lei das assinaturas, que a gente percebe pela característica do vegetal o que ele se predispõe a atuar, excelente, ser humano, né? Excelente. E fale um pouco mais então sobre o que ao identificar essas características você já identifica no indivíduo Aconitum. Então, a figura de Aconitum lapellus, ela é um vegetal que ela tem a flor azulada. Essa flor azulada, ela como que se enovela nas outras. Se a gente puder até acessar a imagem depois, eu vou pedir para vocês colocarem. Sim, vamos providenciar, fique tranquilo. E ela se enovelando nas outras, ela como se esconde atrás da própria abertura. Então ela tem o pendão, né? É uma estrutura, parece que é o pistilo ali, e naquela estrutura ela ao mesmo tempo tem a delicadeza e tem também um papel de estar se enovelando e se mostrando. É como se ela orbitasse mesmo entre um polo e outro. Ora ela precisa se mostrar para olhar o sol, para se nutrir, para fazer a fotossíntese, para sobreviver, e ora ela se recolhe no próprio medo, na própria angústia, na própria negatividade, na própria mesmice do que passou. Então ela também remete àquela questão de estar voltando-se para si, sem se abrir. Excelente esse olhar inicial, é maravilhoso, porque você tem essa espécie de polaridade, né? Ou ambiguidade, ou contradição, onde você tem essa necessidade natural de se colocar, né?
e ao mesmo tempo o medo, mas esse medo por conta dessas coisas que você destacou muito bem, que é essa experiência de dor, essa experiência de sofrimento, que eu quero me soltar. O natural da criatura é se expressar, mas aí vem a memória, ou pelo menos os registros inconscientes. Aí eu me fecho, aí eu volto a mim mesmo. Essa sua ideia da mesmice, da rotina, daquela coisa assim, de não ter surpresa, não pode ter novidade, não pode ter surpresa na vida de um acólito. Não façam festa surpresa para acólito. Por favor, não façam festa para eles. Então eu tenho que saber, vai ter uma festa surpresa 10 horas do dia tal. Ele tem que ficar uma semana se preparando para a festa surpresa. Senão ele vai ser surpresa, e morre ali mesmo na festa de aniversário. Não lida bem com surpresa. Surpresa para ele não é uma coisa bem-vinda. Ele é uma pessoa chegada a ser sistemático, para não ter surpresa na vida. Ele tem mesmo aquela questão de fazer sempre as mesmas coisas, sentar no mesmo lugar. O mesmo garçom, o mesmo prato, o mesmo suco, né? Aquela coisa bem metódica, de pouca mobilidade, pouca criatividade, né? E são essas características que vão fazendo a gente diferenciar a homeopatia. Então, se você tem uma série de medicamentos que podem atender às queixas daquele indivíduo que está diante de você, mas ele tem como característica ser aventureiro, ser ousado, ser criativo, ser inovador, acólito já não serve para ele. Você já tem que tirar acólito, porque antes de escolhermos as questões físicas concretas, a gente tem que considerar essa persona, esse jeito de ser do indivíduo. O jeito dele encarar a vida. Porque se ele se baseia numa experiência anterior que não foi bem sucedida e continua ligado, cristalizado naquela experiência, como é que ele vai trazer uma nova esperança de ousar? Ousadia é uma questão que para o indivíduo acônito não bate, não flui. A vida para ele não flui. Não por acaso ele normalmente é um funcionário que atende só o mediano, o que se aguarda dele, ele não faz as novas buscas, ele não se aprofunda, ele só faz o que é pedido, o que é combinado. A partir dali, ele pouco bebe de fontes que ele não bebeu. E é interessante porque um dos princípios básicos que nos norteia enquanto seres humanos é o processo evolutivo. Há uma força natural que nos chama a evoluir, a transformar, a transcender. Isso é toda criatura. Agora, fale como você visualiza essa força, porque eu estou aqui parado nas mesmices, no meu olhar, no meu sofrimento. Eu não quero o novo, e evolução é o novo. Então, imagina, tenta visualizar como fica esse embate. Por isso que um dos outros elementos muito fortes e que bem cai com a acólito é o tratamento para a esquizofrenia, porque são realidades, eu não consigo lidar com outras realidades, além dessa realidade tão, digamos, mediana, como você bem colocou. Essa questão do quadro mental, né, que a psiquiatria coloca como esquizofrenia, que é um indivíduo capaz de não estar sempre presente ali, né? Ele tem conexões, vamos dizer, com outras realidades, através dos sentidos normalmente, né? Ou ele ouve, ou ele vê, ou ele sente o olfato, enfim. Então, a substância acônito, ela é bastante indicada também para esquizofrenia, lembrando que não só acônito trata a esquizofrenia. Muito bem. Seria a esquizofrenia com essa roupagem, excelente, com essa veste, excelente, do medo, da recusa ao novo, da questão da não ousadia, estando o medo sempre presente. Então, excelente, se for, né? Então, se for um indivíduo que está buscando um tratamento para esquizofrenia, mas que ele não tem a roupagem do medo,
há de se pensar que há outras homeopatias mais adequadas a ele. Excelente. Né? E é justamente isso que é uma outra coisa muito especial da homeopatia, que ela não cuida da doença, esquizofrenia, ela cuida de doentes. Doentes que estão vivenciando um processo que precisa dessa intervenção X, Y, ou no caso, acônito, que tem essa outra questão. Outro elemento que também eu quero que você, por favor, discorra um pouco é sobre esse olhar de acônito que, ao mesmo tempo, ele não olha para o futuro no sentido de desenvolver, de fazer coisas novas, mas ele tem previsões, ele tem aquela coisa, mas é uma previsão funesta, tanto que já foi apelidado de o profeta da matéria médica. Então ele prevê o dia, vou morrer com tantos anos, assim, não vamos fazer isso não, porque isso vai dar errado. Lembra muito aquele desenho animado que tinha aquele personagem, né, que falava assim, que nada ia dar certo, não vai fazer não dá certo, para que isso, vai chover, não inventa. Então tem esse olhar. Como que você enxerga, visualiza isso? Eu estou aqui na minha mesmice olhando, e de vez em quando eu olho para o futuro, mas para ver uma coisa desagradável. Como que é isso? Imagine uma pessoa que ela não se vê no presente, ela é deslocada. Ela se baseia numa experiência ou num conjunto de experiências que não foram bem sucedidas, e ela carrega aquilo dentro dela, dentro do coração dela, dentro da vida dela, dentro da própria mente. Ela está sempre trazendo aquele replay. Ela dá o rewind e o filme volta. Então, qualquer cena que ela se depara com uma similaridade em relação a uma experiência prévia, ela pode se repetir na visão de um indivíduo acônito aquela experiência parecida com a anterior, pode redundar no mesmo desfecho, de preferência trágico. Ela não traz coisas positivas, com raríssimas exceções, raras. Até às vezes tem, talvez enquanto a astrologia prevê que ela está num bom dia, ela pode ter, mas regra geral ela vai trazer experiência com negativismo. Ora, se ela está deslocada da linha do tempo dela, ela não está no momento do agora, ela também faz o mesmo trânsito, se transpondo ao futuro. Então, ao momento que ela se transpõe a essa linha do tempo, que ainda não aconteceu, mas está em vias de ocorrer, ela prediz uma tragédia, prediz um desfecho trágico, prediz um acidente, prediz até uma morte, uma passagem. E até dela mesma, dela pessoa de acônito. Então ela consegue fazer vamos dizer, essa antecipação daquela tragédia. É como se aquela tragédia não fosse acontecer, ela já estivesse acontecendo. Então ela traz a linha do tempo, que a gente está vendo pelos físicos, né, que nos ajudam bastante na nossa área, que a linha do tempo é uma linha tênue e ilusória. Se a gente está trazendo questões que são fora do momento presente, então a gente já está no correr. É como se o futuro já estivesse acontecendo e o passado continuasse acontecendo. Por isso que ela faz isso com dificuldade. Então se diz que ela prevê, ela tem uma predisposição, pré-cognição em relação a saber com pré, né, com antecipação, um cognoscere, né, do latim, que ela faz um conhecer prévio daquilo que, na opinião dela, vai acontecer. Então ela já sentenciou que aconteça. Então ela não dá espaço para dúvida. E às vezes acontece. E é interessante porque aí a gente vai refletir, né? Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, né? Então eu percebi que ia acontecer e aconteceu, ou eu joguei tanta intensidade que aquilo se fez acontecer. E você está certa, sim, também nesse olhar, porque a maioria absoluta do que eles falam, eles acertam. Né? Inclusive com questões mesmo, vão morrer com tantos anos, ou vai acontecer um acidente, vai acontecer isso. E é interessante porque a gente está o tempo inteiro diante das
possibilidades da existência, mas por que ele só consegue enxergar a possibilidade negra, difícil? Ele tem uma nuvem em volta dele, uma nuvem escura o tempo inteiro, e ele só consegue enxergar os frutos dessa escuridão. Como que você olha para isso? Isso vem também da própria predisposição da pessoa estar voltando a vida dela para algo que não a permita olhar sob um novo ângulo. O olhar sob um novo ângulo induz a experiências novas. Lembra que a gente falou? O novo para ele o assusta, o bloqueia. Nada de surpresas. Surpresa, embora combine com algo positivo, bom de vivenciar, ele não se permite. Por isso que o medo de acônito bebe da fonte da culpa. Embora não seja o mote, a palavra-chave de acônito, mas a culpa anda, nesse caso, de braço dado com o medo. Excelente. Então ele faz essa associação, essa parceria. Ela vai lá e traz a culpa. Não, eu prefiro não ir por aqui porque eu não conheço esse caminho. Então eu vou por um caminho que eu já sei onde vai dar. Ele é mais espinhoso, é mais difícil, mas a vida tem que ser difícil. Excelente. E alimenta-se. E é interessante porque você vai buscar toda uma questão arquétipica, cultural, que joga na humanidade a necessidade de sofrer, né? A gente tem uma oração entre os cristãos que fala, né, que a gente vive num vale de lágrimas e que precisa da intervenção de Nossa Senhora para nos tirar desse vale de lágrimas, que é uma coisa permanente. Nós temos aí um olhar da maioria dos espíritas que colocam que a Terra é um planeta de provas e expiações. E muita gente leva esses elementos a ferro e fogo. E como a gente havia refletido, trocado algumas ideias, essa ideia de alegria, de satisfação, de prazer, é uma coisa que permeia toda a humanidade. Mas em acônito isso vai ter um acentuar-se. A pessoa acônito, ela tem várias dificuldades. Uma delas é se permitir fazer uma releitura que pode estar sendo diferente daquilo que ele conheceu ou que se propôs a conhecer. Para ele a vida tem muito espinho, ela é muito frio e seca. Por sinal, clima frio e seco é o que adoece o indivíduo acônito. Isso. E outra coisa que a gente pensa nesse movimento que você destacou tão bem, esse movimento de ir lá para trás, buscar as memórias ruins, ir lá para frente, projetar as possibilidades nefastas, ele fica nesse movimento constante. E a gente vai ver que todas as características, os males que acometem acônito, são males que apresentam muito rápido, mas também vão embora muito rápido. Há uma intensidade, é uma febre muito intensa, é uma dor, é um movimento nas articulações muito intensa, que vem e passou, como que é isso? Mas é uma coisa que está se repetindo, é como se ele estivesse, mas ao mesmo tempo não estivesse ali, né? Está viajando nisso que você destacou. E o interessante é que o próprio remédio, a própria homeopatia, ela também tem essa questão da rapidez. O momento que ela age são assim, a duração da ação dela são horas, às vezes dias, mas assim, ela não fica semanas, meses. Acontece, ela vai rápido, é uma coisa fugaz. Isso, fugaz. Intensa e fugaz. Intensa e fugaz. E fria e seca, que é o que ela adoece. Isso, então se uma pessoa começa a reclamar que ela melhora quando o tempo está frio, que o tempo está com as coisas tão secas, ela está melhorando, a gente vai ter que já buscar um outro olhar, porque acônito, ele tem essa presença da secura, dessa frieza, e não só das questões físicas, o estado físico de ser
né, mas até a própria estrutura psicológica. A pessoa ela se torna fria, ela não tem uma expressão de sentimento, ela não tem expressão de alegria, ela não tem expressão de aconchego, muito pelo contrário. E acólito, muito parecido com a arnica, e interessante, quando a gente faz um pequeno paralelo, que a arnica também cresce nas encostas das montanhas, e a arnica também tem a secura e a aridez em volta de si. Então, a arnica e a acólito, eles colocam barreiras entre si e as pessoas. Mas não só barreiras físicas, bolsas, cadeiras, mas eles colocam anteparos, eles colocam, às vezes, a gordura, às vezes, o mau hálito, às vezes, odores, mas eles colocam questões que é para manter as pessoas distantes, uma rispidez, uma aridez, né? Uma agressividade, mas não que eles sejam pessoas duras. É esse medo de abrir-se ao aconchego, a umidade enquanto representação simbólica das emoções, dos afetos, a secura, quando fulano é seco, o quê? Fulano não tem afeto, fulano não tem sentimento, então a secura tem a ver com isso também. E o indivíduo acônito, uma das características, não é por acaso, ele tem dificuldade de construir vínculos. Muito pelo contrário, ele se afasta. Ele tem essa dificuldade em fazer amizades e construir. Então, o modus dele como pessoa, a dificuldade que ele tem é na inteligência interpessoal, que ele não traz, ele não consegue. Ele se bloqueia, se esconde, não se permitindo e, consequentemente, para poder abrir aquela barreira ali, quase que intransponível, é difícil. Exato, porque qualquer coisa que você faça num sentimento a mais de tentar trazê-lo, ele vai sentir-se agredido, ele vai sentir-se pressionado, e aí ele se fecha mais, e aí ele se sente... Aí ele viu só, tá vendo? Ele justifica que eu sabia que você ia me pressionar, por isso que eu já me afastei. Aí você realmente tenta um pouco mais, ele justifica, através dessa aparente pressão, na verdade você está tentando chamá-lo a uma condição nova. Mas aí você vai encontrar um crescente nível de angústia, uma angústia o tempo inteiro que avassala, e aí essa contradição que você também destacou, né? Porque ele tem uma necessidade de proximidade, mas ele não quer proximidade. Quando as pessoas estão muito perto, ele se incomoda. Mas quando não tem ninguém perto, ele também se incomoda. Que loucura é a cabeça de acólito. O que eu fico pensando também são as crianças, né? Vamos trazer assim, enquanto você é adulto, que você tem a questão da maturidade, da reflexão, da própria experiência que a vida vai trazendo pra gente, você ainda tem uma outra oportunidade de buscar auxílio, trocar ou ser tocado por outra ótica que não aquela, para poder ajudar o indivíduo acônito. Mas quando ele é criança, imagina aquela criança acônito, quando ela entra num local com os pais, que ela se esconde atrás da saia da mãe, das calças de quem tiver com ela. A criança, ela como se colocasse um escudo para ela não ter aquela abertura, aquela prontidão de se colocar diante do outro. É uma criança que encontra dificuldade nos relacionamentos, na escola. Ela é encrenqueira, birrenta, recusa as tarefas escolares. Então ela tem dificuldade já desde que ela começa nas primeiras comunidades dela, das quais ela faz parte, ela já começa a ter a vivência dela como um acônito, uma pessoa árida, a secura seca, em volta, né? E que dificilmente consegue extrapolar ali o meio do qual ela é obrigada a fazer parte. Ela deve imaginar que a escola atrapalha ela a ser quem ela quer ser. Ou não deve ter alegrias, né? Não sei. Mas ela tem dificuldade. As crianças de acônito, ela tem dificuldade com as tarefas escolares, tem dificuldade com quem quer que ela se aproxime, tem dificuldade com os trabalhos em grupo,
Então, elas têm dificuldades várias. E elas também querem a coisa rápida. Então, ao mesmo tempo, elas não querem se aprofundar. E enjoam rápido também. Enjoam rápido. Enjoam rápido. Se cansam rapidamente. Não, tá ali, tá bom, não precisa se aprofundar, esse nível aqui já é o suficiente. E a coisa vai acontecendo, né, dessa forma. Pode ser que alguns casos, não li isso na matéria, mas quem sabe até alguns casos de dispersão escolar, os chamados os transtornos de aprendizagem, tenham também alguma utilidade quando se beneficiam de acônito, lembrando que tem que ser visto todo um outro contexto que faça parte, não só o transtorno, mas ele esteja associado àquela série de características que a gente falou, né? Exatamente. Aqui. E interessante também, quando a gente busca esse olhar da criança e do adulto, a gente vai ver também, de certa forma, um adulto que não cresceu tanto, um adulto que ele tem aquele medo de, até por conta de não conseguir se expressar com intensidade, ele perde oportunidades. Então quem está no meio dele vai se desenvolvendo, vai crescendo. Lembra que a gente falou que um elemento natural da nossa existência é a evolução em todos os sentidos. Então imagina aquela pessoa que por mais que ela faça uma faculdade, por mais que ela faça um mestrado, um doutorado, no meio em que ela está inserida, se tiverem outras 10, 20 pessoas, todas elas vão galgando mudanças, ela não consegue, porque ela trava na hora de ser chamada a uma nova responsabilidade, você vai assumir uma nova função, então ela trava, então ela fica meio que estagnada, e isso aumenta o sentimento de isolamento, porque ela está vendo todo mundo ao redor florescer, todo mundo crescer, e ela não consegue, ela continua vendo essa aridez, essa coisa toda, e não consegue perceber que isso é um movimento dela própria, que não permite se abrir. Então, aqui e ali, ela começa a se abrir, como a folha, né? A flor, aí volta e se fecha. Então, ela fica nesse movimento. Há uma força que a chama, mas há uma força interna que aprende. Resultado das suas dores, resultado das suas decepções, né? E que ela não teve a devida amparo e ajuda para fazer a transição. Sim. Agora, tem uma característica interessante que tem na descrição também de Acôniton, é que ela tem as ilusões, né? Ela tem a ilusão de conduzir outros seres. Excelente, bom, lembrou isso. Isso é uma coisa muito especial que a gente precisa refletir bastante juntos. Como que é isso no céu? O que é conduzir? O que representa estar à frente para você? Pois é, o que é o estar à frente? O estar à frente pressupõe que você tem que ter uma antevisão. Excelente. Se pressupõe que você tem que ter uma antevisão, então você, ao mesmo tempo, você que acha que tem essa possibilidade de estar conduzindo o seu rebanho, esse rebanho ele vai beber da mesma argumentação que a sua, que você colocar. Seria o cego guiando outros cegos? Por aí. Excelente olhar. Porque há uma ânsia de estar à frente. E veja as contradições que a gente já começa a enxergar nitidamente. Porque eu estou fechado, eu tenho medo de ir ao futuro. Mas eu já enxergo um futuro, ainda que seja no meu olhar. Então é o profeta digamos, qual é aquele elemento do evangelho que tem que vão falar das catástrofes futuras? Qual é a parte do evangelho que tem lá do Apocalipse, né? Nós temos o Apocalipse que vem, então é o profeta do Apocalipse. O tempo inteiro ele está lá com o Apocalipse, arrependei-vos, aquela coisa toda, e falando disso. Então não é uma profecia de renovação, de ampliação, de bem-aventurança, é uma profecia de ranger de dentes, de lágrimas, se você não mudar. Vai mudar o quê? Interessante, porque ao mesmo tempo não é o que mudar, porque eu tenho um padrão existencial. Mudar faz parte como você bem colocou, não faz parte do olhar do acônito. Como lidar com tudo isso? Tente trazer essa mente do acônito para refletirmos aqui. Essa mente do acônito
pelo que a gente estuda e vivencia, é uma mente voltada para o que a gente chama de minusvalia. Ela vai trazer um indivíduo com uma autoestima bem baixa, com uma facilidade muito grande de, inclusive, ser influenciado por outros da mesma frequência. A gente sabe que frequência atrai outra frequência de mesma... Os afins se atraem, né? Muito bom isso. Então, ele fatalmente vai estar também no meio de outros que comungam dessa mesma ideia, em comunidades das quais ele faça parte, sejam de cunho religioso ou não, pode ser até qualquer outro grupo, mas que comungam de uma sopa de catástrofes. Gostei dessa, né? Sopa bacana isso. Como se fosse temperado. Sopinha de catástrofes. De muito tempero amargo, muita coisa assim, com muita aridez, muito difícil, e para ele enxerga com naturalidade aquelas dificuldades que é como se fossem fazer parte da própria vida, da própria existência, é como se aquilo fosse natural, que nós viemos para sofrer, para poder carregar a história da culpa novamente, recheado do medo, né? Recheado do... Enfim, é muita desgraça junta. É um indivíduo que tem bastante essa coisa do medo, e o medo atraindo as realidades. E, assim, eu me pergunto assim, e aí? O que a gente pode ajudar na história de um indivíduo acônito? Se depara no seu caminho, onde você pode contribuir para que esse indivíduo acônito venha a ter pelo menos uma consideração de um olhar diferente? Aí eu lancei mão de um saber bastante interessante que eu proponho compartilhar aqui nessa oportunidade. Eu li, para fazer um trabalho de uma conclusão de um curso, eu me deparei com um livro falando sobre os princípios herméticos, desse professor brasileiro, professor Dr. Andreetta, tá? Vai mostrar ali, mostra, mas isso. Aqui, ele fala princípios herméticos com ciência. Então ele aborda não só os princípios herméticos em si, mas ele também fala da ótica da física quântica. E para onde eu achei bastante interessante aqui, quando ele fala de um dos princípios herméticos, que ele trata do princípio da polaridade, então a gente vai ver que existem frequências, né? E aquelas frequências têm extremos. Então ele vai falar dos extremos, das polaridades, que elas fazem parte da mesma frequência, só que as manifestações são diferentes. Então a gente coloca o quê? O amor e o ódio, que é normalmente o que a gente ouve, né? O amor se contrapõe ao ódio. Então ele faz aqui uma proposta, lembrando que muitos filósofos, eles colocam, ao invés do amor se contrapor ao ódio, o amor se contrapõe a... Deixa eu até ler aqui, tá, professor? Por favor. Segundo, deixa eu colocar aqui meu auxílio. Segundo muitos filósofos, o contrário de amor é o medo. E o contrário de ódio seria afeto, não amor. Ora, por que eu trouxe isso para cá? Ora, se ele propõe que muitos filósofos adotam, que ao invés de colocar amor e ódio, ele coloca amor e medo. Vamos trazer o acôniton para cá. Vamos colocar o acôniton aqui. Nessa mesma linha, nessa mesma frequência, com manifestações diferentes. Ora, se o medo está nessa extremidade e se o amor está na extremidade oposta, de mesma frequência, olha o poder que ele tem
vamos transpor para cá, que quanto mais para cá ele vai saindo da frequência do medo e vai entrando na realidade do amor. Que tudo pode, que tudo cura, que tudo entende e que de onde tudo emana, que a fonte que tudo é todo amor e inteligência. Se ela é todo amor e inteligência, ela também entende que existe o medo, mas existe o amor para contrapor. E é interessante, e é especial demais esse seu olhar trazendo essa imagem de o amor nesse movimento e na sua contrapartida lá o medo. E quando a gente vê as características do acónito, que é a secura, a aridez, a gente vai ver que são características da falta desse amor. Né? O florir, a abundância é amor, a umidade, o líquido, a água, isso é vida, é amor. Né? Então a gente entende que, primeiro, não é para entender esse medo como algo negativo, algo ruim. É talvez uma manifestação excessiva de uma fragilidade, de uma insegurança. Mas quando você conseguir chamar esse indivíduo acônito a refletir que aquilo que o machuca já não existe mais e que ele pode se abrir a outras experiências, que ele pode acolher e que mesmo que ele acolha, ele venha ter dores, elas também fazem parte do movimento, né? O amor, o medo, isso fazem parte. Então, quem ama, de certa forma, tem seus medos, né? Seus medos muitos de viver certas, principalmente a ausência desse amor. Mas é muito especial. Mas fale um pouco mais sobre isso, olha, gostei muito, foi muito especial ouvir isso. Eu vejo assim que no consultório, nos atendimentos de um modo geral, as pessoas falam de sentimentos limitantes, de realidades, de aridez, de dificuldades, porque é difícil alguém procurar a gente para festejar, né? Até procura para poder falar, olha, tá dando certo, é raro, mas a gente também tá aqui para isso, né? A nossa proposta é essa, para poder auxiliar, mas a ponto de identificar assim, a homeopatia é maravilhosa para quando a gente pode lançar mão dela e a pessoa consegue fazer o uso. Mas a grande chave é o despertar da consciência. Maravilhoso, maravilhoso isso. E se ela desperta a consciência dela para uma abrangência maior, diferente, que ela pode se libertar daquilo, e já que ela cria a realidade, ela tem consciência de que ela cria a realidade, de fato cria a realidade. Os livros já falam, os cientistas já abordam. Os mestres falaram isso do tanto de tempo. Os mestres falaram, a gente está só relembrando, a gente está vivendo o que a gente vai nutrir na nossa mente, nas nossas consciências, formar um planeta melhor, uma consciência melhor, uma comunidade melhor, uma família melhor, um vizinho melhor, um prefeito melhor, um governador, um presidente, um líder. E o líder está dentro da gente. Então, por que a pessoa acôniton, ela não pode ter o direito de imaginar? Isso aí sempre me aconteceu dessa forma. Mas já que aconteceu dessa forma e o amor está presente em minha vida, já que eu cocrio minha realidade, por que não pensar? Então eu já tenho toda uma experiência com aquelas realidades. Já que eu tenho tanta experiência, então eu vou viver e vou transformar aquilo de uma forma positiva, engrandecedora, evolutiva. Curadora, né? Curadora. Todo o processo terapêutico, ele tem o seu peso, tem a sua importância, inclusive a própria homeopatia. Mas essa sua fala, ela é, no meu entendimento, riquíssima. O mais essencial não é a intervenção terapêutica. O mais essencial é se despertar dessa consciência. Primeiro, de saber-se,
reconhecer, essa é a minha história, esse é o meu campo existencial. Não é negar tudo isso para querer construir uma nova existência, não. É fundamental, porque até para chegar naquele amor, eu vou sair desse medo, né? Então eu não vou destruir uma coisa, eu vou reconhecê-la, eu vou respeitá-la e eu vou aprender a utilizá-la como uma ferramenta, não só para mim, mas para outros tantos que estão agregados, porque lembra, nós construímos um campo de afinidades, uma teia de atração. Então, se eu sou acólito e carrego tudo isso, de certa forma eu vou encontrar em muitos afins, muitos íntimos isso tudo. Então eu tenho a oportunidade de ajudar-me, ajudar toda essa estrutura que está vigindo aí. E quando eu entendo que a homeopatia ela tem um padrão energético que ajuda, quando encontrado o padrão energético de desequilíbrio da criatura, ela ajuda a estabilizar. E aí é por isso que a homeopatia não é placebo. Porque ela, nesse ponto ela não depende da consciência. A consciência está acontecendo em um outro padrão de despertar-se. Mas o que foi desconstruído por um padrão de doença, isso a homeopatia está usando. E não depende de eu ter consciência do que está acontecendo, ou ter consciência de que eu vou me melhorar. É o padrão da energia. Então, se eu consigo, por um lado, ajudar essa pessoa a despertar a sua consciência e com a homeopatia quebrar padrões que foram construídos por um existir adoentado, eu encontro o equilíbrio pleno. É possível encontrar esse equilíbrio pleno quando eu faço essa junção. Fale-me sobre isso. E devolver a essência da pessoa para ela mesma. Isso é maravilhoso, né? Eu acho muito especial isso, né? Uma fala que eu gosto muito quando eu estou diante de um paciente é que, olha, minha tarefa é te ajudar a se encontrar para te devolver, para que você vá embora e viva a sua vida. Eu costumo dizer assim, você chega aqui e diz assim, Milton, eu estou aqui com um calo incomodando aqui o meu pé, aí eu digo, não, Beatriz, então eu vou tirar o meu sapato para te ajudar. É meio complicado imaginar uma ajuda assim, né? Agora, a partir do momento em que eu tenho elementos que vêm ajudar você a eliminar isso, é você que vai andar com o seu pezinho. É você que vai estar incomodado ou não. Depois do nosso encontro, você vai levar a sua existência. Claro que vai levar algo de mim, mas é você que está vivendo a sua essência. E se eu consigo interferir de forma a trabalhar esse despertar de consciência, e mais esse padrão energético tão especial que a homeopatia carrega, para quebrar esses padrões construídos, dessas memórias frustrantes, dolorosas, e dessas perspectivas tão nefastas, quebrei padrões. E aí você encontra um ser que vai... agora eu estou isento de dores, estou isento de sofrimento. Claro que não, a gente está jogado numa luta legal, né? Uma grande batalha, mas é totalmente diferente. A serenidade é um sorriso que não se permite muito em acólito. Acólito tem um sorriso amarelo, né? O sorriso de acólito é um sorriso amarelo. É um sorriso que principalmente não quer chamar atenção, né? Porque uma coisa que é interessante, e vocês já devem ter percebido, que quando você está em algum ambiente que você sorri solto, que você coloca o sorriso, as pessoas se aproximam de você. Elas se aproximam de você. Que seja para, puxa, você me ajuda em alguma coisa, mas então eu não vou, o meu sorriso é amarelo, por quê? Porque as pessoas já vão ver aquele e já fica longe. Mas ao mesmo tempo eu queria tanto que se aproximasse. Eles chegam diante de nós e reclamam, poxa, eu me sinto muito só, eu chego nos ambientes, eu fico todo mundo olhando, se interagindo, eu não consigo, eu queria... Então, ao mesmo tempo que eu quero essa proximidade, eu trabalho para manter isso longe. É um padrão, mas como padrão é uma coisa que se cristaliza, leva muito tempo para cristalizar, porque a gente sabe que se uma criança ela nasceu acônito, é porque ela conviveu com algo também que nutriu esse acônito dentro dela. Do nada nada vem, né? Do nada nada vem. Pro nada nada vai. Excelente, é isso mesmo. Então ela foi nutrindo esse acônito. Então se ver modificando esse padrão acônito é um desafio muito, muito, muito. Vai demandar bastante dela. Mas é possível. É viável. A partir do momento que ela desperta, ela nunca mais é a mesma.
Porque no mínimo se ela conseguir assim falar, não, eu não dou conta, não consigo, e além disso aqui, eu sei que é possível, mas foi ela que se colocou daquela forma, é ela que está se sentenciando, é ela que não está se permitindo galgar aquela nova estrada, é ela que está usando do livre-arbítrio de que cada um de nós detém para poder colocar, não, eu vou ousar fazer diferente, não, eu vou ficar na minha mesmice porque eu prefiro ficar na minha mesmice e isso aí vai me manter até quando eu tiver que ficar aqui. Então, essa sentença dela. E essa é a denominação muito comum para aquilo que a gente vai chamar hoje de as tais zonas de confortos, né? Que estão aí vigindo e estão prosperando abundantemente, as zonas de conforto. Ninguém quer sair do seu status quo. Então é interessante porque o que a gente percebe, tem uma... E quando a gente faz a relação entre acólito como aquele que guia ovelhas, e aí me faz pensar num dito popular que diz assim: a alegria da ovelha é ver a ovelha ao lado ser devorada pelo lobo. Ou seja, não fui eu. Ufa, não fui eu. Então a gente percebe que a humanidade está construindo um padrão acólito onde, contanto que não mexa no meu, eu não estou muito preocupado se está acontecendo alguma coisa com você. Então as pessoas se mobilizam quando você vê um... Então você chega num grupo e diz, poxa pessoal, vamos nos movimentar, vamos defender uma ideia. As pessoas ficam lá. Agora, se o dia que tirar algo delas, elas vão, vamos lá, a gente tem que se movimentar. Ou seja, é preciso esperar que eu tenha uma grande perda para eu ter um movimento. A Acólito não chegou a ter uma perda, porque ela não chegou a ter um movimento de conquista. Eu não perco o que eu não conquistei. Mas ao mesmo tempo, e por que eu não conquistei? Porque eu estou nesse movimento rotineiro, eu não avanço nessa mesmice. É aquele funcionário que você bem disse, que não faz 1 minuto de hora extra, ele não contribui. Então, olha, o chefe diz, eu quero 1, 2, 3, 4, 5, 6, ele dá 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele poderia dar 7, 8, 9, mas ele só vai até o 6, porque o chefe só... Mas você só fez, mas só pediu isso, chefe, está aqui no memorando, você só pediu 6, então está aqui. E fica ali, então... Como que é isso? Olha para isso, me fala alguma coisa. Essa questão do manter o status quo vigente, ela caracteriza que boa parte dos seres que comungam ainda dessa ideia, elas não estão vendo que nós fazemos parte de um todo. Que ainda que a ovelha do lado tenha sido rebentada pelo lobo, usando esse exemplo que você acabou de colocar, né, esse ditado que você acabou de recuperar, a ovelha é ela mesma. E a família dela é feita de ovelhas. Então quem disse que daqui a pouquinho não pode ser a ovelha que ela mais gosta? Excelente. E quem disse que ela, não ousando, ela não vai conseguir? Ela nem ousou, ela não está lá. Então isso aí caracteriza alguém que está assim muito confinado, em que ele é um indivíduo isolado do todo. Se a gente é um indivíduo isolado do todo, caracteriza algo muito de caverna, de estar se voltando para si, sem olhar que pelo menos você ao lado tem algo muito similar ao seu e que você pode trocar. Pode trocar a sua fonte pela fonte ao lado, pode oferecer a sua ajuda, ainda que você não saiba, mas você tem intenção de ajudar. Então, essa questão de pode fazer com o outro, antes com o outro do que comigo, revela do quanto o ser humano ainda galga degraus diferenciados de existência, que ele ainda não se viu que ele está numa rede, num conjunto, num todo, num holos universal, do qual ele faz parte, mesmo que ele não queira, que ele não se lembre,
que ele não queira ousar, que queira ficar num patamar que sempre foi confortável para ele. Mas que sem ousadia, ele não vai adiante. Ele vai ficar exatamente como ele está. E não vai ou cristalizar ou regredir. E isso nos leva também, Beatriz, a refletir sobre uma outra característica muito forte em acólito, que é aquela ideia de que eu sou vítima de um destino, de que as coisas não têm como mudar, de que já estou definida, tão definida que eu já sei o que vai acontecer. Já sei o que vai acontecer, não há como mudar isso. Você não pode fazer nada para alterar, não tem jeito, é assim mesmo. É o síndrome de Gabriela, né? E a gente percebe que esse movimento de colocar-me como vítima ou sujeito de um destino que já foi traçado e que a mim cabe o quê? Acordar e dormir, acordar e dormir, acordar e dormir e pronto. Eu não tenho que fazer nada mais. Por quê? Porque não adianta, eu não tenho poder de transformação. Nas minhas mãos não existe nenhuma força que possa acrescentar ou transformar nenhuma realidade. Já está tudo feito, já foi decretado, o juiz já bateu o martelo. Cumpra-se. Fale sobre isso. É algo bastante que venha contribuir com a natureza de um indivíduo acônito, porque o fato dele trabalhar com o negativismo já é um padrão nele. E a partir do momento que ele não queira ousar, ele vai cristalizar e vai cada vez mais ficar naquele padrão. Com relação a essas questões, eu lanço mão da capacidade que todos nós temos de cocriar a realidade. Se a gente não conseguisse cocriar a realidade, muitos de nós não estaríamos vivendo essas tecnologias hoje em dia, não estaríamos avançando em determinados estudos na área da saúde, não estaríamos vivenciando algo que fosse diferente do que a gente tinha que se contentar há um tempo atrás. Ora, se a gente é capaz de galgar novos patamares mais avançados, mais evolutivos, a gente também tem que considerar que o indivíduo acônito ele pode também galgar esse degrau. Não é fácil para ele, a gente não está falando que a jornada é fácil, mas exige do terapeuta e da pessoa que está sendo conduzida, né? Tá se tratando, tá se superando, tá pelo menos considerando algo novo para ela, para que ela também venha identificar dentro dela qual é a origem, até que ponto ela precisa de continuar naquela realidade que ela já sabe onde vai dar. Isso, até porque também, querendo ou não, o destino é um ser, uma força que está me conduzindo pela mão. Ele já me pegou e vai me levar. Eu não tenho que alterar nada. Ele vai dizer o caminho que eu vou, ele vai dizer a velocidade que eu tenho que ter, ele vai dizer onde eu tenho que parar, onde eu não tenho que parar. Eu não tenho que me preocupar. Sabe quando você pega uma criança e você veste a criança e você leva ela para algum... Então ela não tem que se preocupar qual é o transporte, quanto que vai botar de combustível, quanto tempo vai demorar para chegar. Ela não tem que... vai para uma festa de aniversário do amiguinho. Ela não tem que saber qual o presente que eu vou comprar, os pais vão... Então, enquanto eu criança, há um movimento que me conduz naturalmente, né? Quando eu era criança, eu falava como criança e como tal agia. Agora que sou homem, eu assumo. E é eu que conduzo outra criança. Naturalmente é o processo evolutivo que vai se dando, né? Mas acólito não. Acólito escolheu ter... E mesmo quando ele é o pai, quando ele é a mãe, que deveria ter a iniciativa, que deveria estar à frente, você já vê crianças pequenas
né, filhos de acólitos que já tomam a frente, que já diz, vamos fazer esse movimento. E o acólito, muitas vezes, ela até atrapalha o próprio desenvolvimento com os seus medos, né? E ele já tenta incutir medos na criança, no seu filho. E a própria vida trouxe seres não acólitos e botou ali como filhos, e para instigá-los, para tentar sair daquela tal zona de conforto, né? E fica é um jogo muito interessante essa coisa de eu pegar na mão de um senhor destino e ele me leva. Tá. Então não tem que preocupar se eu vou parar, não vou parar. É muito interessante, porque queria uma certa acomodação também. Sim, acomodação para o acólito é tudo que ele busca, né? Ele não quer ficar correndo riscos. Para ele é o destino mesmo que o conduz, né? Mas a partir do momento que ele já começa a ter contato com essa capacidade, na verdade, com a realidade dele, já está co-criando. Tanto ele é co-criador, que todos os revés da vida dele, ele co-criou. Mas o que a gente precisa ter muito cuidado nessa relação é porque esses reveses, para eles, na verdade, só vêm confirmar. Né? Viu? Eu não falei? Olha aí, tá vendo? Tá aí, não adianta. Tá vendo aí? Eu falei. E aí você chama, porque é mais desafiador para essa criatura, no primeiro momento, olhar para a sua estrada e não ver barreiras, ainda que eu nem veja um destino lá na frente, mas se eu ajudá-lo a não ver nada na frente, nenhum empecilho, eu já estou fazendo um trabalho muito especial. Como que é que você vai olhar para isso? A gente tem que fazer a consideração de que, já que a tendência dele, na verdade, é mudar o foco. Onde é que ele está focando a vida dele? Ele está focando nos fracassos? Excelente. Vamos montar uma lista de fatos que a gente é grato. A gente chama de lista da gratidão. Excelente. Né? Aonde é que eu tenho que agradecer o meu dia? Desde que ele começa até quando ele termina. A jornada diária. Vamos pegar um dia. Pegar o dia de hoje. Por que a gente é grato? A gente vai colocar. Coloca uma linha e ao lado ele vai listar por que ele não é grato. O que ele tem que reclamar? Então é melhor você considerar o foco das listas da gratidão. A gente é muito grato pela vida que tem. E isso é um elemento muito forte que precisamos trabalhar junto a eles para esse trabalho da despertar da consciência, que é o sentimento da gratidão. Né? Isso é uma coisa que falta muito. Porque, afinal de contas, eu tenho um motivo para ser grato? Não tenho, porque está tudo ruim. E vai piorar. E vai piorar. Então, assim, você acha que está ruim, você vai conversar com... Você acha que está ruim? Qual é a grande bíblia do acólito? É a lei de Murphy, debaixo do braço, né? Não há nada ruim que não possa piorar. Não há chefe pior do que... O pão vai sempre cair com a parte da manteiga para baixo. Então, assim, é muito interessante você jogar e trabalhar isso. É maravilhosa essa ideia. Vamos lá. É como você pega, né? 3 meses depois, 3º encontro com o acólito, e você começa, então, como é que estão as coisas? Não está do mesmo jeito, não mudou nada, né? Tem até umas coisas novas aqui para reclamar. Não mudou nada, não. Olha, você esteve aqui, você reclamou disso, asiático, né? Você reclamou disso. Não está doendo não. Isso, não está doendo não, isso. Aí ele, poxa, você fez 10 reclamações, das 10 reclamações, 8 você está afirmando que você não está sentindo mais. Como que é isso? Não tem nada melhor? Então, acólito é meio São Tomé, ele precisa ver um resultado. Não dá para especular, não dá para explorar o imaginário de acólito, porque o imaginário de acólito está preso à desgraça. Ele está preso ao fúnebre, ao negro. Assim como lá atrás, em Apis, eu falei que a ideia central é trabalho. Em Anacardium, a ideia central é conflito, dualidade. Em Lírio Tigrino, distúrbios sexuais. Aqui, essa coisa do funesto, do medo, é
é o cotidiano dele, mas ele se alimenta disso. Ele vai ler as notícias ruins, ele vai ver o jornal que se você espremer sai sangue, ele acorda cedinho já no bom dia isso, bom dia aquilo, já ouviu 3 fulanos foram mortos, ciclano foi esquartejado e foi assaltado e o outro foi... Ah, você está querendo negar uma realidade, pintar de cor-de-rosa? Claro que não, mas por que eu tenho que me alimentar da desgraça? Um filme de terror, o quanto ele impacta a gente? Se a gente... Vamos analisar aqui. Um filme de terror é capaz de impactar a mente de uma pessoa que até nem seja acôniton de uma forma tão funesta, tão vil, que ela, quando menos perceber, ela vai entrar naquela frequência. Então a gente vai precisar despertar a consciência de acôniton para que ele acorde com a realidade vigente em termos de energia, que nós todos estamos sujeitos. E a energia nossa se esbarra frequentemente com a energia do outro e influencia e é influenciado. Se a gente já tem bastante influência de tudo que nos cerca, então vamos cuidar da nossa, pelo menos que ela nos ampare. E ao contrário, você construa. E o que se está colocando cada vez mais é que se alimente dessa energia densa que vem. Né? As pessoas estão cada vez mais espalhando essa má nova, digamos, né? Essa coisa cresce assustadoramente o ibope desses programas, a venda dessas ideias. Dizem que estão vendendo isso, vendendo um medo para... Estão nos dando medo para depois nos vender segurança. Sim. Né? Estão querendo tornar em alguma instância a nossa sociedade acólita, uma sociedade medrosa, onde eu não posso mais... Alguém se aproxima para fazer uma pergunta, eu já estou achando que vai me assaltar. Isso é um medo que a gente tem se alastrando. Eu quero que você fale um pouquinho mais agora desse olhar do quanto que se constrói a imagem de medo, quanto que se precisa segurança, estrutura para me proteger do outro e me isolar desse outro cada vez mais. A sociedade ela procura cada vez mais se nutrir de uma forma que ela acha que só pode sobreviver através de um ganho. E esse ganho, se for pautado em algo que ela possa ter o controle, tanto melhor. Então, como se ela criasse a dificuldade, criasse as notícias, criasse todo um aparato de questões que nutrem aquele sentimento para que as pessoas acreditassem num poder maior do que elas mesmas e que existe alguma solução paliativa para que aquilo seja atendido, seja através de uma solução vendida num balcão de um determinado comércio, seja a solução vendida através de um balcão de negócios que vende um produto que vá custar algum valor para poder minimizar aquela perda financeira que seja, tá? Enfim, ela se serve de todo um aparato para nutrir aquela matrix energética para que ela venha construir o adoecimento e a partir do adoecimento buscando tentáculos que ela vá se beneficiar daquelas soluções provisórias que são pautadas no medo que ela mesma impôs. Então veja, não é só um pedacinho que está com medo. Quando você vê, quando você percebe, é toda aquela realidade com medo. É toda aquela gente, é toda aquela comunidade. E está no ar, está numa tela,
tá num controle remoto, tá num game que se pagou para ter aquele game, aquele joguinho eletrônico que sossega as crianças. Agora tá se questionando muito isso. Então, até que ponto a gente, é para lançar essa interrogação, até que ponto a gente não contribui para que esse medo se alimente de outros medos e vá alcançar um desespero maior, para que de vez em quando alguém acenda uma lanterna, ó, gente, tem esse produto aqui que vai acabar com essa realidade do medo de vocês. Quem quer? Ah, mas custa tanto. De preferência com rótulo, com valor. Quem mais? Quem dá mais? Em que solução é essa? Né? Que solução é essa que não torna o ser humano para dentro dele mesmo, para ele buscar nele as origens do medo que ele mesmo se impôs, ou ele mesmo as fabricou, ou ele mesmo as buscou, ou ele permitiu buscar? Sem críticas. Sim, e que cada um avalie seu próprio movimento existencial, né? A gente também precisa considerar alguns outros elementos ligado ao medo, né? E agora veio aqui à mente essa ideia do pânico, né? Do Deus Pan. Mas antes de falar do pânico, é interessante entender esse elemento mitológico, né? Porque essa divindade Pan, ele não tem esse olhar pesado que foi colocado hoje em dia, né? Como é que é o nome dessa doença que as pessoas falam que tem pânico? Síndrome de pânico? Um conjunto de elementos. Transtorno. Isso, transtorno de pânico e tal. Mas o Pan ele buscava uma expressão de uma alegria, a expressão da paixão, a expressão de elementos naturais do ser humano. E o que a gente percebe é que acontecem repressões, supressões, negações, recalques, né? Joga-se para debaixo do tapete. E quanto mais das minhas paixões, dos meus desejos, das minhas buscas, quanto mais isso é tolhido, mais esse medo vai. Mas o grande medo que a gente vai percebendo é medo de que percebam que eu não sou incomodado com isso. Entende? Essa ideia de que, pô, você tem um problema, mas espera aí, será que eu tenho um problema? E eu assumi que eu não tenho um problema, aí constrói toda essa bagunça. Comece então, vamos explorar essa ideia do pânico. Traga à tona as suas ideias. Esse ser Pan, queria até que você contribuísse, mas da sua área, né? Uma das áreas, né, pessoal? Ele é um ser que é uma divindade, né? Isso. Lá da grega, não isso, sei, romana. Até para te colocar assim, a cristandade, quando ela começou o seu movimento de expansão, existiam muitos movimentos, muitas divindades soltas. E você vai perceber que determinados santos da Igreja Católica, eles estão ligados a determinados cultos pagãos. Eles trazem muito isso, né? E o que aconteceu? Eles não tinham como eliminar daquela cultura toda uma história, todo um movimento secular. E aí eles colocaram o santo e foi incorporando e trouxe, cara, e tomou posse daquilo e conseguiu eliminar aquilo. E aí eles tentaram e fizeram isso, só não conseguiram com o culto ao Deus Pan, que é aquela figura do bode com o chifrinho e tal. Essa é a imagem do Pan. Então o que eles fizeram com o Pan? Eu não achei nenhum espaço, então vamos transformá-lo no bode expiatório. E transformaram, e foi daí que veio a imagem que nós temos hoje do próprio diabo,
né? O capeta, que é a ideia do bode, o cascudo, como muita gente fala, né? O cascudo. Então, o único Deus que eles não conseguiram, digamos, cristianizar, eles endemonizaram. E tornou-se o inimigo. Então, o Pan, ele trazia com a sua flauta, é claro que eles foram deturpando muitas coisas, ligando a questão de orgias, de matanças de pessoas, de sacrifício, mas há todo um movimento de alegria, uma festa num determinado instante em que algo muito bom aconteceu e há uma expressão de toda uma satisfação. E automaticamente, quando se endemonizou esse ser, tudo que é ligado a ele também se tornou coisa do demônio, né? E aí você vai fazer... Amaldiçoado, né? Exato. Então, se você for conversar com as pessoas que têm pânico, quando você começa a puxar o fio, você vai perceber que tem muita coisa que elas queriam simplesmente dar vazão. Uma questão de gênero, uma questão assumir uma homossexualidade, por exemplo, uma heterossexualidade, assumir que eu sou daquela religião, que o meu pai me colocou, vem lá meu avô, meu bisavô, tem aquela fazenda, mas eu não queria ser fazendeiro. Então, assim, eu não queria torcer para esse time de futebol, coisa que parece que é simples, mas assim, existem tantas coisas que vêm passado e que eu não consigo expressar a minha alegria sendo aquilo. Então isso está na raiz do pânico, isso fundamenta o pânico. E aí foi associado essa ideia do pânico, medo. Então, qual é o grande medo? Eu tenho medo de sair, eu tenho medo das pessoas, eu tenho medo da altura, eu tenho medo disso, eu tenho medo... Aí junta uma série de elementos, por isso que se chama síndrome, junta uma série de características que falam de medo. Mas o grande medo é saber que eu sou. É me fazer descoberto. Essa é a essência. Então, quando você descobre qual é a essência do que aquela criatura está ocultando, todas as outras caem por terra. Você só precisa acessá-la. É claro que você tem o conjunto de medos que estão cercando, meio como sabe quando você joga para tirar a atenção? Você joga, não é consciente, é claro que a criatura não está fazendo isso conscientemente, mas ela destaca tanto o medo e as pessoas ficam cuidando daquele medo. Medo de altura, medo de pessoas, medo daquilo. Então as pessoas, mas não é aquele o medo. O medo que se apresenta numa síndrome de pânico não é o medo principal. O medo principal é o medo que ela tem de não se reconhecer e, consequentemente, se assumir. De uma forma muito simplista, sair do armário. Sim. Em todas as circunstâncias. Fale-me sobre isso. Muito interessante esse olhar. Muito. Porque é um desvio do foco, né? Ela vai justamente tratar do desvio do foco. Enquanto você desvia o foco está buscando o quê? O que é prioritário, o que é mais importante, o que merece atenção, o que precisa ser cuidado. Se o que precisa ser cuidado esconde segredos que ela não pretende ou acha que não consegue revelar, ela pode ser capaz de criar toda uma roupagem, um disfarce que ela não faz conscientemente, lógico que não, mas faz a ponto de achar que está se protegendo. Excelente. Isso aí, exatamente. E se você ficar cuidando desses medos, medo de água, medo de atravessar ponte, medo de atravessar a rua, que são características de acólito. De atravessar a rua, tem medo de atravessar a rua, de atravessar uma ponte, tem medo de água. Por quê? De praças vazias, né? Então, ou seja, onde a minha questão não é com o mundo, a minha questão é comigo mesmo, né? Eu não preciso de ninguém me olhando, mas eu tenho medo de estar só, porque se eu estiver só eu vou me enxergar. E não tem como mentir para mim mesmo. Então, olha esse emaranhado de medos que vai se jogando, e a medicina oficial, ela vai se ocupando disso. Ela vai buscando elementos que amortizem, que neutralizem, que eliminem, que neguem aquele medo. Mas aquele medo, na verdade, aquele medo não existe. É uma construção.
E onde está o verdadeiro medo? Onde está o verdadeiro pânico? Onde está é aquela alegria, mas para que uma estrutura vigente não aceita como tal. Não onde você expresse aquilo que você sente. Eu estou feliz. O que é fazer festa? Quando é que você faz festa? Você faz festa quando você está realizando algo que te puxa, eu consegui, eu queria isso, eu consegui, eu fiz festa. A festa externa é uma expressão de uma conquista interna. Só que essas festas não são muito agradáveis aos olhos de certas estruturas, né? Que vão primar pela decência, pela honradez, pelos bons costumes e outras tantas coisas mais. E a pessoa entra nas suas crises de pânico, nos seus transtornos de pânico. E toma esse medicamento para isso. E aí? Ou seja, criou-se uma realidade e vende-se uma suposta solução para essa realidade que foi criada, né? E é interessante, Beatriz, porque a gente se depara com determinados pacientes que estão vivenciando a crise do pânico e a gente tenta acompanhar o movimento dele nas suas buscas de cura, que eles se deparam, eles chegam diante de nós e eles colocam assim, porque eu fui em tal lugar e a pessoa, ela conseguiu e me identificou, porque agora, depois do DSM-5, né, diagnóstico aí, que tem uma denominação bem específica para o problema X, inclusive são nomes bonitos, não sei se vocês já viram, né? Não me vem à mente nenhum agora, mas são nomes pombados. Ele descobriu que o meu problema é esse, aí ele fala o nome e ele já me deu esse medicamento. Então o que acontece? É como se eu passei uma imagem, eu vendi uma imagem, ela foi comprada e ele me devolveu que agora você vai tomar isso. Então eu enganei ele e ele tá, ou seja, eu sei que você sabe que eu sei, mas ninguém sabe na verdade. Quem é que está enganando quem? Exato. Então, mas é um jogo onde eu procuro o cara que é bambambam e tal, e pago uma fortuna e ele me dá um remédio que é caríssimo, mas agora vai me curar. Então, mas ele está fazendo tratamento, ele está fazendo isso. Não está todo mundo passando a mão por cima. E disse, não, o tratamento dessa criatura é só ela botar para fora o que ela tem que ser. E aí, quem é que vai dormir com um barulho desse? Aí ela vai falar, não tem nada que esconder. Como é que não tem que esconder? Se o acônito adora se esconder. Olha o movimento da plantinha, né? Que você bem falou no começo, né? Ele voltou-se lá. Ele pegou o baixo para não morrer, porque é engraçado porque ele não suicida. Você não vai ter acônito suicida. Não tem. É doido isso, é muito doido. Porque, na verdade, o que eu enxergo é que esse cara, porque predomina entre os homens. Sim. O que eu vou enxergar é que esse cara, ele tá gritando uma coisa, mas ele é o contrário daquilo tudo. Ele sabe? Então ele fala de morte o tempo inteiro, mas ele não morre. Ele não vai lá e dá um tiro na cabeça. Ele não se enforca. Acônito não se mata. Mas ele fala muito da morte. Ele fala muito da morte. Eu sei que eu vou morrer. Ele fala muito da desgraça, do funesto, mas ele não pratica. A desgraça que ele pratica com ele é negar que ele seja ele. Essa é a maior desgraça que ele promove na vida dele. A maior morte é essa, que ele não permite se assumir, ele soltar o que ele é, manifestar o que ele é. Então ele vai aprendendo. E ele escolhe o que fazer, ainda que inconscientemente. Eu escolho manifestar a dor, o medo, essas coisas todas, que vão assolar daqui a pouco o corpo, né? Muito louco isso. Falando em imagem, imagina dar um espelho imaginário para um acônito. Seria um instrumento interessante de ser trabalhado. Gostei dessa sua ideia de trabalhar um espelho imaginário. Não dê um espelho, não dê um espelho verdadeiro para acônito. O que eu estou precisando enxergar em mim? Qual é a minha verdadeira imagem? Do que eu tenho medo? Do que eu preciso esconder? Ou de mim ou dos outros? E agora, fazer esse exercício. Agora e com essa sua proposta, eu me lembrei de uma situação vivenciando uma experiência com um acônito,
em que eu não sei de onde veio aquelas ideias, como dizia a nossa querida Dulce, a gente devia estar incorporado, né? Poderia estar incorporado a Dulce. Então, assim, o que acontece? Eu acho que eu estava incorporado naquela hora porque eu virei para esse acólito, né? E eu estava naquele movimento de descobrir os medos dele, né? Aí eu parei. Me fala das tuas, de alguma coisa que te desafie, te instigaria. Aí ele começou a falar, o que você gosta, o que você faz assim? O que você gosta, mas não faz? O que você gosta, mas não faz? Aí ele, eu gosto, olha só a fala do cara, eu gosto de desenho, você gosta de desenho? Você é bom em desenhar? Eu gosto, acho que eu tenho talento, tá? Desenha aqui pra mim alguma coisa. Não, eu não vou desenhar. Não, desenha aí, cara, vai lá, desenha pra mim. Não, desenha pra mim, faz aquela coisa toda, conversando, aí tá bom, pegou uma prancheta. Você sabe qual desenho que veio? Qual? Um modelo de um vestido. Ó. O cara era bom no desenho. Então, onde se liga que essa sensibilidade tem a ver com o homossexualismo? E se tiver? E se tiver? Mas aí você já começa a fazer, aí você já começa a mexer. E é interessante porque se de um lado eu tenho medo e do outro lado eu tenho um amor, e quando eu consigo, através do medo, alcançar esse amor, onde primeiramente o amor próprio, você vê o olho da pessoa brilhar quando ela fala de uma coisa que ela gosta. Então ela sai de um estado de letargia, ela sai de um estado de aridez, então ela floria, ela cola, ela pinta, ela faz um monte de coisa mas daqui a pouco ela pensa e volta. Não, mas era um rapaz, um adolescente. Volta para ela, os pais lá do lado de fora do consultório esperando para ir embora. Aí volta as coisas. Entende? Volta a realidade vigente. E aí? Aí vem o ser cinza. A roupa de acólito é cinza. A acólito é sóbrio no seu vestir. Acólito não usa, ele não faz realce, não tem piercing, não tem tatuagem. Acólito quer passar batido ao largo, não quer ser visto. Então ele vai usar roupa marrom. Como é que fala? É nude, né? Que fala? É, nude. Nude que não tem, não identifica. Bege, né? A família do bege. Cinza, bege. É isso que predomina. Então ele não vai ter nada nele é chamativo. Não tem absolutamente nada chamativo em acólito. Fazendo aporte com a anatomia sutil, essa questão dos centros de energia, dos chamados chakras, né? Ele tem o terceiro chakra bastante prejudicado. Porque se é alguém que não quer, tem problema com a autoimagem, ele não quer se revelar, não quer se mostrar, não mostrar o próprio sol, né? O plexo solar. Então ele vai revelar, bem provavelmente, questões ligadas a essa área, como aparelho digestório, deficiente. Que são as coisas que acometem acólito. Entende? Então, assim, esse umbigo, essa região, que revela o eu sou isso aqui, né? Mas eu não sou. Não sou. Eu sou tudo, menos eu não sou. Eu não posso ser, na verdade. Né? Tem uma canção do Zé Cabaleiro que me veio à mente, onde ele canta, né? E tem um trecho que ele... Tem um rapaz conversando com o namorado, na música eles dois estão conversando, e o rapaz ele fala assim, não posso, já falei que eu não posso. Não é que eu não queira, mas é tanto medo. Eu sinto um medo absurdo, medo do vizinho, medo da mami, medo do dad, medo do meu irmão que já foi skinhead. Eu não posso. Eu quero, mas não posso. Sinto um medo absurdo. Vou botar essa musiquinha para ilustrar isso. Então é essa ideia. Eu preciso que a gente jogue para as pessoas que esse elemento pânico, o pânico é a soma de muitos medos. Começa com o medo, mas o medo maior é o medo de ser eu. Porque não estão permitindo que eu seja eu ao meu redor. Começa na própria estrutura familiar, no próprio meio. Que eu seja eu. Então E aí?
vamos nos valer daquele eixo do amor e do medo. Vamos lançar mão daquela concepção. Isso. Da outra extremidade. E trazer amor. E trazer amor. Essa amorosidade. Trazer acolhimento, trazer reconhecimento. Aconchego. Até para que ele se sinta aquecido o suficiente para ele eclodir desse grande ovo e manifestar-se. É isso aqui que eu sou. É isso aqui que eu sou. Eu sou botafoguense. Eu sou botafoguense. Né? Tá, né? Se revelando. Então assim, mas seu time vai para a segunda divisão, não tem problema. Eu sou botafoguense. Olha, não tem problema. Aguarda e ganhar. Então, assume mesmo que você é na vida, sabe? Com amor e tal. Ajudar as criaturas a ter essa amorosidade, né? Ajudá-las a acolher dentro delas mesmas a própria essência que ela interpreta como indevida, que foi colocada, como não aceita, exatamente, aquela imagem distorcida, na verdade, que a levou aí para um deserto, que a levou a essa secura, que a levou a sair do convívio do comum, então, e me levou para regiões assim obscuras. A Acônito gosta do obscuro, a Acônito gosta de pouca luz, a Acônito gosta de ambientes cerrados, a Acônito não gosta de alegria, a música incomoda a Acônito, a alegria incomoda a Acônito. Por que essa alegria? Porque eu não consigo expressar a minha, por que eu vou aceitar a do outro? Porque a minha eu não consigo expressar, cadê minha alegria? Ele tem que fazer um acordo com uma doença, né? A doença dele sempre é mais complicada. Até porque senão não abafa. É pior. Até porque você vê o princípio da homeopatia quando ela diz, não da homeopatia na verdade, quando você diz que uma doença ela é sobreposta por uma doença mais intensa. A doença mais intensa ela se sobrepõe. No momento que aquela doença mais intensa for eliminada, a outra vai se manifestar novamente. É as camadas do repolho que vão se abrindo cada vez mais. Então, eu preciso de algo muito forte, porque o que eu tenho aqui é muito forte. Então, tem que vir uma depressão, tem que vir uma ansiedade, tem que vir uma crise do pânico, tem que ser alguma coisa que eu preciso ser dopado, porque isso que eu tenho aqui dentro é muito maior que tudo isso. Então, tem que ser uma coisa muito forte para manter isso no calabouço. E mantém. Durante um tempo. E haja sofrimento, né? Imagina essa criatura. É um transtorno louco, né? Porque imagina os momentos, as madrugadas dessa criatura, sabe? Então, assim, a solidão é muito forte nisso tudo. Mas o amor vem contrapor. Graças a Deus, né? Porque essa é a parte maior das nossas exigências, da nossa existência. Mas então, suas considerações finais, suas colocações, né, sobre o que nós falamos aqui, os seus recados aí, não só para os nossos acônitos, mas para os nossos, todos que estão nos acompanhando aí essa série de programas que a gente está fazendo, por favor. É muito bom poder estar falando da natureza humana, mas melhor ainda é poder saber que existem modos, existem ferramentas e existe um Deus interno que habita em cada altar e que clama acônito para que você saia do armário, se revele e seja acolhido com sua amorosidade pelo tudo que é, pelo tudo que você faz, pela capacidade de você ser co-criador. Acredite, Acônito também pode se superar. Agradecida, muito grata pela oportunidade e aguardem outras matérias médicas. Não tenha dúvidas que vai ser uma honra, uma alegria estar com você aqui compartilhando. A gente tem quase 4.800 substâncias, a gente ainda vai ter muito pano para manga aí, né, para conversar. Que bom que você esteve aqui, que bom que você compartilhou desse momento, né, que a gente passe para as pessoas que as pessoas são maiores do que os seus medos, as pessoas são maiores, as pessoas podem e devem se sentir maiores do que as suas angústias, a sua própria solidão, e que apenas deixe a sua essência fluir,
ainda que isso seja cerceado, condenado, julgado, massacrado pela realidade que te cerca, né? Mas que essa semente tem que brotar e você ser o que você é, senão você não vai se curar. É aquela consciência que Beatriz tão bem colocou aqui. Então encerramos esse encontro na expectativa de que vocês estejam gostando, curtam aí o nosso trabalho, deixem seus comentários, suas perguntas, compartilhem, espalhem. Se você acha que isso aqui está sendo útil para você, por que você não compartilha com os outros, né? Você está com medo de quê? Você tem medo de quê, né? Então vamos compartilhar. Obrigado. Obrigada a você. Valeu mesmo. Namastê.